Tudo bem? Sou Juliano Sanches, treinador de cães, especialista em comportamento canino, e eu quero falar com você hoje sobre uma questão muito importante nesse final de ano, que é os fogos de artifício e ansiedade de separação. Quando a gente pensa nessa questão de final de ano, a primeira coisa que a gente tem que definir é se o meu cachorro está acostumado ou não com barulhos. A gente tem um tempinho agora até o final do ano e dá para você fazer alguns exercícios de dessensibilização com o seu cão. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a audição do cão, ela é aguçada 4 vezes mais que a nossa. Então, às vezes, um pequeno barulhinho para a gente é um barulho enorme para o cão. E imagine se esse barulho vem de uma maneira inesperada. Então, uma maneira da gente fazer esse processo para que o cachorro não fique tão ansioso ou inseguro em relação ao barulho é fazer uma dessensibilização ou um contracondicionamento. Então, a gente vê muito por aí pessoas querendo educar um cachorro utilizando barulho, utilizando latinha com moedas ou com pedras. Então, se você não quer que o seu cão fique com medo e fique assustado, é completamente inadmissível que você assuste o seu cão. Se ele ouvir um barulho, ele vai fazer realmente uma associação negativa. E o que a gente quer é justamente o contrário. Eu quero ter um cão seguro, eu quero ter um cão que ele não fique amedrontado, eu quero ter um cão que confie em mim e que não tenha medo de mim. Então, a primeira coisa, se você já faz esse tipo de treinamento, você precisa reverter essa situação. Uma das maneiras é utilizar a dessensibilização. Como é que eu vou fazer essa dessensibilização com uma coisa que era negativa, que assustava meu cão? De uma maneira sempre fácil. Então você pode, dependendo do caso, simplesmente pegar aquela latinha que você fazia barulho e premiar o seu cão, sem fazer nenhum barulho. E aí você vai trabalhando, aumentando os níveis de dificuldade, de intensidade, da distância que você vai estar do seu cão e do barulho que você vai fazer com esse objeto. E aí você vai percebendo as reações dele e vai evoluindo bem aos poucos, tá? Então a gente pode fazer o mesmo processo com bombas. A gente pode estourar uma bomba, uma bombinha ou uma biribinha a tantos metros de distância, de uma maneira que o cachorro não se assuste ou não fique desconfortável e fazer uma associação positiva. E aí a gente também vai aumentando esses níveis de dificuldade, tá? Se o seu cão vai ficar sozinho, a gente precisa deixar ele num lugar muito seguro, que ele não tenha lugar para se machucar, né? Ele precisa se sentir que ele não precisa fugir daquele ambiente. Então, uma das coisas que é muito interessante é você fazer uma adaptação com uma caixa de transporte. A caixa de transporte é como se fosse uma toca para o cão. O cão já tem no DNA dele ali que a toca é um lugar seguro. Então, alguns cães não são adaptados com a casinha. Então é a mesma coisa, a gente tem que fazer um treinamento para que ele entenda que a caixa de transporte é legal. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre a caixa de transporte, quais os benefícios e como você fazer essa adaptação, porque não dá para a gente falar tudo nesse vídeo. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, às vezes, é a época que esse cão nasceu. Se esse cão nasceu numa época em que ele foi acostumado com esses tipos de barulhos e para ele soou normal, ele viu a mãe dele, inclusive, ficando segura, isso vai ter um reflexo também no comportamento dele. Então depende muito do ambiente que ele passou essas experiências, porque ele também aprende observando a mãe dele. Se a mãe dele ficou com muito medo do barulho, ele viu, opa, se minha mãe ficou com medo é porque isso gera de alguma maneira algum risco. E aí ele tende a levar esse comportamento para a vida adulta. O medo de barulho, ele não vai somente por causa de bombas. Ele pode ser qualquer tipo de barulho, inclusive chuva. Às vezes você percebe que o seu cão já fica com medo quando tá tudo lá preto lá em cima. Lá já está acontecendo alguns barulhos que a gente não consegue ouvir, mas o seu cão já está ouvindo e ele já começa a dar alguns sinais de inquietação.
Então a gente começa a fazer esse tipo de dessensibilização já quando começa a fechar o tempo. Então tem muita coisa e assim o processo ele é bem mais detalhado e fica muito difícil de falar nesses vídeos, mas basicamente é você pegar pequenos comportamentos e ir aumentando esse nível e fazendo com que o seu cão fique mais seguro. E o medo de barulhos, ele pode gerar comportamentos que a gente não espera. Por exemplo, um cachorro se sentir assustado ou acuado quando tem um barulho e corre e é atropelado. Um cachorro que pula a sacada. Eu já ouvi casos que o cachorro pulou a sacada. A gente acaba observando vários tipos de problemas que acontecem por a gente não organizar realmente o ambiente e, em muitos casos, o cachorro não está adaptado para onde ele vai ficar. Então, se o cachorro, por exemplo, vai ficar em uma casa de algum amigo ou ele vai ficar em algum hotel, é importantíssimo você fazer uma adaptação para que ele fique seguro. Por quê? Você imagina seu filho, uma criança, e aí com mais ou menos uns 3, 4 anos, que é a idade de comparação mental de um cão, e aí você manda esse seu filho para um lugar que ele nunca foi, que ele não conhece as pessoas. Como você acha que o seu filho vai se sentir nessa situação? Você não acha que pode gerar um trauma? E para o cachorro é a mesma coisa. Ainda mais se ele tiver um hiperapego com você. Um outro comportamento que pode acontecer relacionado a sustos ou reação que o seu cão pode ter a barulho, pode ser inclusive a agressividade. Se ele se sentir com medo, acuado, esse é um comportamento que pode acontecer. Ele vai querer se proteger. E uma das maneiras do cão se proteger é utilizando a agressividade. E a agressividade funciona. Então, o que você pode fazer para amenizar tudo isso? Uma das maneiras é condicionar o cão à caixa de transporte. Segundo, fazer uma adaptação ao local que ele vai ficar nesse final de ano. Terceiro, dessensibilizar. Quarto, manter ele num lugar seguro para que ele não tenha risco de se machucar. E você pode, se você estiver com seu cão, você pode confortar o seu cão, você pode ficar ali com o seu cão, mas não tente agradar o seu cão por um comportamento que não é legal. Não que você não deva estar ali do lado do seu cão, você tem que estar do lado dele, você tem que mostrar que você está seguro, mas tente não agradar e não fazer com que ele sinta que, bom, se eu tiver com medo eu ainda sou recompensado por isso. Então, tenta mostrar para ele que está tudo tranquilo, haja normalmente, brinque, tente estimular o seu cão para ver com que esse tipo de situação não gera nenhum tipo de risco. Como se você estivesse ignorando o barulho. Você pode também, em alguns casos, tentar deixar o ambiente o mais fechado possível, colocar algum som para tentar mascarar esse barulho de fora, embora normalmente costuma ser muito forte, mas você consegue de alguma maneira reduzir esse tipo de ruído. Então não demonstre pânico, não demonstre que, ai, coitadinho, o que aconteceu? Ai, vem cá, porque isso de alguma maneira pode reforçar mais ainda esse comportamento. Igual alguém que se machuca, ou até mesmo uma criança que se machuca. Às vezes a criança cai e leva um escorregão e dá uma machucadinha. Se a gente não dá bola, a criança normalmente, sai andando. Agora, ai, o que foi? O que aconteceu? O que essa criança vai fazer? Ela vai começar a imediatamente chorar para ganhar atenção. Então toma muito cuidado com o seu comportamento, porque ele também reflete no comportamento do seu cão. Tudo que você tem que passar para o seu cão é que está seguro e eu estou sob controle, está tudo tranquilo, relaxe. Fora o barulho, ainda tem uma questão muito grave que acontece com muitos cães. É a questão do hiperapego e a questão de o cachorro não ficar longe de você. Então isso começa normalmente na fase que o cachorro chega em casa. Tem pessoas que já tiram umas férias para ficar com o cachorro e aí você desenvolve aquela ligação e uma dependência e você nunca deixou o cachorro sozinho.
E quando você deixa o cachorro sozinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em desespero. Então você precisa ensinar o seu cão a ficar sozinho, né? Você precisa trabalhar isso também de uma maneira gradativa e de uma maneira que ele entenda. Bom, saí e vou voltar, saí e vou voltar. É necessário você ensinar isso porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. De repente, você pode ter que ficar afastado, você pode ter que fazer uma viagem, você pode ter que ficar internado e o seu cão não vai saber como lidar com essa situação. Quem já assistiu o filme Ratico Sempre a Seu Lado, você vê que o cachorro criou um certo padrão de comportamento em que ele entende que o dono sempre vai aparecer ali naquele mesmo horário. E o cachorro começa a sofrer muito quando o dono não chega. Então isso é muito mais real do que a gente imagina. Então a gente tem alguns dias aí para o final do ano, então é uma ótima oportunidade, se você está tendo essa informação, de fazer essa adaptação para que o seu cão não sofra. Então visite o local que o seu cão vai ficar, tente se afastar o mínimo possível para que ele entenda que você está ali perto, vá aumentando a distância que você fica dele e o tempo que você fica longe. Vai e volta, para que ele se sinta muito mais seguro e entenda que aquele é um ambiente tranquilo, legal e que ele não vai ser abandonado. E faça isso mais algumas vezes, não vá só uma vez lá para fazer isso. Então tente dar algum tipo de estímulo, né? Se o seu cão gosta muito de comida, de brinquedo, de osso, leve isso para que ele associe que aquele lugar é um momento de diversão, é um momento prazeroso para ele. Então, se você tem alguma dúvida, deixa seus comentários, me mostra qual que é a sua dificuldade. Eu estou criando um grupo no Telegram também para entregar alguns conteúdos e algumas sacadas que eu não vou distribuir em outros canais. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, se inscreva nesse canal. E para quem não sabe, o Telegram, ele é um WhatsApp, só que ele é um WhatsApp muito mais melhorado e a gente consegue criar um grupo maior. Ele tem algumas ferramentas que funcionam muito bem. E aí é garantido que você vai receber esse conteúdo, diferente de Facebook e Instagram, né, que tem os algoritmos que dificultam essa entrega de material. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva para você receber mais conteúdos. O meu objetivo realmente é atingir mais pessoas e conseguir melhorar essa relação entre você e seu cão e fazer com que as pessoas entendam que o comportamento ele é muito mais do que ensinar o cachorro a sentar, deitar e ficar.